Oi pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer o molde base da gola Sport. Esse vídeo é um pedido da Cristina, já tem um certo tempo que ela tinha me pedido para ensinar a fazer golas e colarinhos. Nós vamos começar então com a gola Sport, que é a mais fácil de todas, tá bom? Vocês devem ter percebido que eu tô carequinha, já tem um tempo já, Covid começou a me fazer perder cabelo, perdi a paciência, fui lá e arranquei tudo. Mas é assim, né? Bom, vamos lá então traçar a base do nosso molde. Muito bem, já estamos aqui com os nossos moldes. O molde de corpinho frente, tá vendo aqui? O abotoamento e o corpinho costas, certo? O molde da gola nós vamos fazer em cima das medidas dos decotes desses dois moldes. Claro que aqui eu estou trabalhando com duas miniaturas, né, para facilitar o entendimento de vocês aí no vídeo. Quando você for fazer esse passo a passo, você vai repetir na sua casa com o molde em tamanho natural. É muito fácil. Vamos começar aqui com o nosso corpinho frente. Eu acredito que a maioria de vocês, quase todas, já está habituada a trabalhar com molde, né, as alunas mais antigas. Então vocês sabem que o corpinho frente, ele tem um decote um pouco mais fundo do que o corpinho costas, né? E o principal detalhe é que na maioria dos moldes, a frente tem o abotoamento. Isso para molde de camisa, né? Todos os moldes de camisa sempre vão ser abotoados na frente. É um ou outro que você abotoa nas costas. Mas vamos ficar aqui com a base. Nós vamos aprender em cima da base, isso aqui você adapta depois para o que você estiver fazendo. Nós precisamos pegar a medida dos dois decotes. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar pelas costas. Deixa eu colocar ele aqui do lado, que nós não vamos usar agora. Vamos começar pelas costas. Nós vamos começar por aqui, ó, meio das costas. E nós vamos medir até o ombro. Tá vendo aqui? É essa curvatura. Só que tem um detalhe. Nós medimos com a fita métrica. Você não consegue medir colocando a fita assim deitada. Nós temos que fazer essa medição com a fita dessa forma. Tá bem visível aí no vídeo, né? A gente fala que é de cutelo. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o zero da fita. Nós vamos colocar, tanto faz começar daqui ou daqui, e nós vamos assim, ó, apoia o zero aqui, lembrando que o zero da fita é nessa latinha, certo? Aqui onde termina a latinha, ó. Pode ver que tem até o número 1 aqui, ó, escondidinho aqui atrás do buraquinho da latinha. Eu já vi gente começar daqui, não é daqui. Então nós vamos pegar, nós vamos começar a medir, e nós vamos curvando a fita para que ela acompanhe a curvatura do decote. Dessa forma. Não é para fazer assim, ó, reto. Nós vamos curvar para ela acompanhar a curvatura do decote. Certo? Deixa eu mudar a posição aqui para facilitar para vocês. Assim. No meu exemplo aqui, essa medida deu 8 centímetros. Nós vamos anotar essa medida. 8 centímetros. Eu já tinha feito, já tinha anotado. Nós vamos repetir esse processo no molde da frente. Só que aqui tem um detalhe. Antes de você medir, você tem que determinar em qual ponto do decote da frente você quer que a sua gola termine. Normalmente, você vai pegar aqui o transpasse. Isso aqui é o transpasse, né? Que é o espaço que você vai adicionar para você... É que não está bem visível. Esse aqui é o transpasse, que é o espaço que você adiciona para poder fazer o abotoamento na frente. A gola não pode morrer em cima do transpasse. Ela não pode vir até aqui. Claro, a base da gola Sport. Normalmente, a gola morre em até, no máximo, uns 5 centímetros antes de chegar no final do transpasse. Então, o final do transpasse é aqui, ó, nessa pontinha,
Então nós vamos medir daqui para cá 5 centímetros, em média, tá? Claro que eu não vou medir 5 centímetros aqui, porque esse molde é uma miniatura, mas você, no seu molde de tamanho natural, você vai aplicar essa regra. Então, vamos medir. Vamos supor, aí novamente você vem aqui de cutelo com a fita, dessa forma. Não é assim, é assim, certo? Você vem aqui, mede e tal. Medi, marquei, vamos supor que deu aqui, ó. Você vai fazer uma marcação onde você quer que a sua gola termine. Então nós vamos medir do ombro até essa marcação. Vocês estão vendo aqui que já deu 9 centímetros, né? Que eu já tinha feito, já tinha marcado. Mas vamos fazer novamente para vocês verem como é. Aqui, ó. Vou colocar o zero da fita aqui. E venho descendo até a marcação que eu fiz. 9 centímetros. E nós vamos anotar esse número. Muito bem. Não vamos mais usar os moldes, você pode deixar eles de lado. Agora nós vamos construir o molde da gola, com base nas medidas que a gente pegou. Para isso nós vamos usar um esquadro e a régua de cava. Tem gente que conhece como curva francesa. Eu estou usando essa aqui de madeira, mas qualquer uma que você tiver na sua casa serve. Até se você tiver um esquadro como esse aqui, que ele tiver essa parte curva, você também consegue usar. Se você tiver prática, com o tempo você não vai nem usar essa curva, você faz a mão livre. O molde base da gola, ele tem na parte de trás em torno de 6 centímetros. Eu vou fazer aqui embaixo para facilitar, para economizar papel. Em torno de 6 centímetros. Que é a parte de trás da gola, que é a parte que fica em cima da nuca, certo? 6 centímetros aqui. Nós vamos agora esquadrar essa medida. Tá vendo? Marquei 6 centímetros. Nós vamos esquadrar esse ponto e esse ponto para a gente construir o retângulo de base do molde. Você tem duas opções. Você pode vir com esquadro e marcar assim, usando o canto da folha como referência, ou você pode simplesmente medir daqui para cá. Deixa eu colocar mais perto para vocês verem. Você pode medir daqui até o pé da folha, ver quanto deu e reproduz essa medida um pouco mais para frente. Dos dois jeitos dá certo. Vamos fazer aqui. Tá 7,7. Eu só vou trazer essa medida mais para cá e vou reproduzir. Vou fechar o meu retângulo. Nunca faça uma linha com lápis muito forte de começo, porque se você precisar apagar depois, vai te dar mais trabalho. Então você sempre coloca a mão leve no lápis, e para também não ficar um molde poluído, porque quando você finalizar o seu molde, se você tiver muitas linhas, corre um sério risco de você não saber qual linha você tem que cortar, e você corta o molde errado, você corta o pano errado, monta a peça errada, e às vezes você não tem mais tecido e você perdeu o seu molde, né? E você não tem como repor. Então preste muita atenção nisso. Modelagem é detalhe, é um monte de detalhezinhos que vão contribuir para um bom resultado final. Certo, aqui é o nosso meio das costas. Vamos marcar. Meio das costas. Tá vendo aqui? Esse meio das costas é o mesmo desse aqui. Lembra que eu mostrei para vocês? Meio das costas, que fica na parte de trás do molde do corpinho, ó. Corpinho, costas. Então nós vamos trazer para o molde da gola a mesma medida que a gente obteve aqui. No caso, no meu exemplo aqui, são 8 centímetros das costas. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui. Eu vou dar uma margem aqui do canto do papel, já já vocês vão entender por quê. Vou marcar aqui 3 centímetros em cima e embaixo. Vou refazer a linha. E eu vou marcar da esquerda para a direita esses 8 centímetros do molde do decote do corpinho das costas. 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui. Vou fazer uma linha.
Muito bem. Viram? 8 centímetros. Posso fazer aqui a marcação, se eu quiser, porque isso me auxilia depois. Daqui para frente, nós vamos trazer a medida do corpinho da frente, que no meu exemplo aqui são 9 centímetros. Aí vocês vão ver no molde de vocês quanto que dá e nós vamos trazer para cá. 9 centímetros. Certo? Não faça uma linha muito forte, porque nós vamos modificar a ponta da gola. Aqui, ó. Opa. 9 centímetros. Certo? 8. Meu Deus. 8 centímetros daqui para cá, que é a parte das costas. 9 centímetros daqui para cá, que é a parte da frente. Das costas até o meio, aqui, ó, do meio das costas até o centro da gola, vocês vão manter reto. Do centro da gola até a frente, nós vamos modificar para dar o formato que a gente quer. Esse aqui, como eu falei, é a base. Em cima disso aqui, você vai montar do jeito que você quer. Mas você tem que saber a base para você saber qual é o aspecto final que ela vai ter na peça pronta. Então vamos montar a base. Lembrando que isso aqui é só uma ideia. Um tempo atrás eu comprei uma camisa eu gostei muito do desenho da gola, que é uma gola que ela não é pontuda, né? Normalmente a camisa masculina, a gola é bem pontuda. Ela não, ela era bem quadrada assim. Eu vou até reproduzir numa próxima que eu fizer, que eu achei muito bonito. Então vamos lá. Vamos colocar aqui letras para facilitar o nosso entendimento. A, B, C, D. Certo? Faça dessa forma, para você poder me acompanhar. No ponto D, nós vamos sair não mais do que 2 centímetros. Né? Nós vamos prolongar essa linha. Quando eu falo sair, nós vamos sair do molde, né? Não mais do que 2 centímetros. Vamos marcar 1,5 centímetros. Certo? Vou mostrar para vocês, ó. 1,5 centímetros. E nós vamos prolongar a linha C e D não mais do que 2 centímetros também. Vamos marcar aqui também mais 1,5 centímetros. Certo? 1,5 centímetros. Aqui. Linha C e D, 1,5 centímetros. O que nós vamos fazer? Nós vamos prolongar as linhas nessas marcações que a gente fez. Lembrando, não risque com força. Você só vai colocar força na última marcação que você fizer. Certo, 1,5 centímetros. Vamos prolongar aqui e vamos marcar onde dá aqui 1,5 centímetros. Aqui, ó. Vou chamar esse ponto de ponto E, para facilitar o entendimento de vocês. Ponto E. Como que eu encontrei o ponto E? Eu aumentei 1,5 centímetros para cá, que é esse aqui, e subi 1,5 centímetros, que é esse aqui. Encontramos o ponto E. Nós vamos ligar o ponto E ao ponto A, certo? O ponto E ao ponto A. Primeiro nós vamos fazer uma reta. E nós vamos encontrar o meio dessa reta. Pode ser com a régua, com a fita, tanto faz. No meu exemplo aqui, está dando 10,5 centímetros. Então nós vamos encontrar o meio, dá 5,25 centímetros. Não precisa ser exato, né? Isso não é uma coisa que se você marcar um centímetro para lá, 1 centímetro para cá, vai dar um erro grotesco. Não nesse caso. Aqui, onde nós encontramos o meio, nós vamos fazer uma marcação com 0,5 centímetro. Vou chamar de ponto F.
Tá vendo aqui, ó? Ponto F. Ponto A, ponto E, no meio dos dois, ponto F. Com a nossa régua de cava, nós vamos unir o ponto A ao ponto E, passando pelo ponto F. Como que nós vamos fazer isso? Você vai procurar qual ponto da régua que você consegue, de preferência numa curva só. Se você conseguir fazer em uma curva só, é melhor. Se você não consegue, você faz uma parte e depois faz a outra. Lembrando que tem que ser uma curva harmônica, tá? Curva harmônica, igual eu sempre falo para vocês, é aquela curva que ela parece orgânica, né? Que ela não é nem muito reta, nem muito abaulada. Ela é um meio termo entre os dois. É uma coisa que fica bonito quando você tem a peça pronta, aquela curva bonita. Vocês que são mais avançadas, vocês têm que ter isso bem certinho, bem afiado na mente de vocês, para quando vocês forem riscar um molde, vocês já saberem qual curvatura fica bom para aquela modelagem. Como que eu faço? Vou passeando com a régua, às vezes mais para frente, às vezes mais para trás, vou encontrar o ponto dela que eu consigo unir esses três pontos com uma linha só de preferência. Encontrei aqui, vou riscar. Certo? Agora sim, ó, eu fiz a curva mais forte. Ó, ela até atravessou aqui onde eu tinha escrito. Muito bem. No ponto C, nós vamos descer 1 centímetro. Na linha C e D, nós vamos descer 1 centímetro. Vamos chamar esse ponto de ponto G. Aqui, ó. 1 centímetro. Não sei se vai dar para vocês verem que ficou bem juntinho uma da outra. Bem aqui nessa marcação. Nós vamos unir o ponto B ao ponto G da mesma forma que nós fizemos em cima. Com uma reta primeiro. Vamos encontrar o meio dessa reta. No meu caso aqui está dando 9 centímetros. Metade de 9 é 4,5. Certo? Vou colocar aqui, vou chamar esse ponto de ponto H. Aqui, ponto H, que é a metade entre a distância do ponto B ao ponto G. Ponto H. Nós vamos descer no ponto H meio centímetro. Meio centímetro. Certo? E como a gente fez em cima, nós vamos ligar o ponto B ao ponto G, passando pelo ponto H, nós vamos fazer uma linha que forme uma curva harmônica. Mesma coisa em cima. Eu vou fazer assim, eu vou tentar fazer com a mão direita, eu sou canhoto, se eu for fazer com a esquerda, vai cobrir aí o vídeo para vocês. Mas vamos lá. Vamos procurando aqui com a régua. Qual ponto da régua nós conseguimos, de preferência de uma vez só, certo? Aqui, ó. Encontrei. Opa, foi errado. É bom que isso acontece, que aí a forma que eu corrigi aqui, vocês também corrigem aí. Do ponto G ao ponto H, ficou uma curva certinha. Agora vamos refazer. Essa aqui vai ter que ser de duas partes, não vai ter jeito. Muito bem. Fizemos aqui uma curva harmônica. Aqui, tá vendo? Que eu risquei com lápis mais forte. Só que aqui nós temos que fazer uma correção. No ponto B, vocês vão observar que ficou uma espécie de bico virado para cima, né? Esse bico nós temos que suavizar. Como que nós fazemos isso? Igual quando a gente vai fazer pence de cintura, quando a gente vai fazer as modelagens no corpinho, nós suavizamos todos os bicos. Você vem aqui com a régua, para a gente riscar, nós colocamos a régua nessa posição. Para a gente suavizar esse bico, você pode fazer a mão livre, se você tiver experiência, mas se você não conseguir, você vem com a régua e você procura uma parte dela que forma uma curva harmônica, no caso aqui. Eu vou fazer bem forte para vocês verem. Tá vendo? Aqui onde eu suavizei o meu bico. Deu pouca diferença nesse caso.
Mas não se esqueçam que tudo na costura, tudo na modelagem, tudo que você faz é multiplicado sempre por no mínimo 2. Então, se você vai fazer uma medida, deu uma diferença de meio centímetro, esse meio no final vai virar 1 centímetro. Se você faz uma medida que deu uma diferença de 1 centímetro, esse 1 centímetro no final vai virar 2. Dependendo do que você estiver fazendo, pode ser que ele vire 4. Então, muito cuidado com essas coisas. Muito bem. Vamos agora finalizar a frente. Vamos ligar o ponto G ao ponto E com uma reta. Vou fazer aqui bem forte. Viram? Fizemos a frente da nossa gola. Um detalhe, quanto mais você prolongar essa medida que nós fizemos para encontrar o ponto E, e essa medida aqui que nós saímos 1,5 também para encontrar o ponto E, por exemplo, aqui eu usei 1,5. Se você, por exemplo, usar 2, 2,5, quanto maior o número da medida que você puser aqui e aqui, mais bicuda vai ficar a sua gola, certo? Você tem que observar o quê? A proporção. Não adianta você fazer uma gola muito grande para uma peça muito pequena, não vai ficar legal. Não adianta também você fazer uma gola muito pequena para uma peça tamanho GG, por exemplo, porque tudo isso interfere na proporção. Mantenham essas medidas que eu fiz aqui, para vocês riscarem aí no molde de vocês, que vocês vão ver que esse aqui dá uma boa base para vocês começarem. Quando vocês dominarem isso aqui, aí vocês vão modificar, fazer outra modelagem ao gosto de vocês. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a margem de costura em volta da nossa gola de no mínimo 1 centímetro. Por que no mínimo? Se você está trabalhando com um tecido que não desfia tanto, você pode trabalhar com 1 centímetro. Se você está trabalhando com um tecido que ele desfia muito, que é um tecido às vezes bem rebelde, você coloca 1,5, talvez até 2. Por quê? É melhor sobrar do que faltar. Se você, essa gola aqui, depois ela vai ser entretelada, né? Esse primeiro vídeo eu vou ensinar a modelar, vou ensinar depois a entretelar e vou ensinar a pregar na roupa. Então você precisa ter uma margem para você conseguir trabalhar de forma que o tecido não fique desfiando, né? Porque se o tecido começa a desfiar, você perdeu. Infelizmente não tem o que fazer. Vamos marcar aqui novamente atrás, 1 centímetro na volta toda. Essa é uma gola que é feita em 4 partes. As golas tradicionais de camisaria feminina, né, estamos fazendo aqui a feminina porque eu não tenho alunos homens. A camisa feminina é feita em 4 partes, a camisa masculina é feita em 2 partes. O molde da gola para camisa, tá? O molde de blazer, da gola de blazer é feito de outra forma, é feito normalmente em 4 partes também. A não ser que seja gola smoking. Aí a gola smoking é feita numa parte só. Certo, vamos subir 1 centímetro na volta toda. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. E aqui eu vou marcar. Aqui eu posso vir com a régua novamente. Vou subir 1 centímetro lá no meu ponto F, onde a gente marcou. Pra gente saber onde a gente tem que fazer a nossa curva. A nossa curva tem que correr de forma certinha, né? Igual a gente fez embaixo, a gente tem que fazer em cima. Então, 1 centímetro. E aqui eu vou prolongar essa linha. Com a mão mesmo, a mão livre. Certo? Aqui vocês sabem como tem que fazer. Eu não vou fazer aqui embaixo porque eu tô sem espaço. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou reforçar aqui as linhas para vocês verem como fica no final. Aqui está o nosso molde base de gola esporte, certo? Nós vamos fazer em 4 partes. Então o que nós temos que anotar aqui? Cortar 4 vezes. Nós temos que anotar também a direção do fio. A maioria das golas segue o mesmo fio do tecido. Um caso ou outro que você vai cortar ela de forma enviesada.
Nós podemos aproveitar aquela linha que nós fizemos na metade, que no nosso caso aqui é a linha AB, certo? E vamos anotar aqui, fio reto. Façam 2 setinhas, dá uma reforçada nessa linha. Se você quiser, você pode riscar a caneta dessa forma. Os lugares onde vocês viram que eu fiz esse desenho em forma de S, são os lugares que são à margem. Aqui tem também, mas o papel não deu. E nós vamos recortar, certo? Dessa forma que fica. Aqui vai ser costurado, meio com meio. E aqui depois nós vamos entretelar. Ok? Esse é o nosso molde base. Vocês vão recortar agora na linha da margem, certo? Não recortem, não façam como eu, que às vezes eu tenho essa mania, eu recorto o molde sem deixar margem. E aí eu ponho a margem na hora que eu vou cortar no tecido. Nem sempre isso dá certo. Se for um tecido que é um tecido mais grosso, mais difícil de trabalhar, vocês não vão conseguir. Então recortem, já coloquem a margem no molde, porque é muito mais fácil, ok? Façam essas anotações, cortar 4 vezes, fio reto, meio, escrevi aqui meio costas, mas automaticamente você olhando esse bico, você já sabe onde é costas e onde é frente, ok? Então nessa aula nós vamos ficar por aqui, recortem, que na próxima aula nós vamos entretelar e eu vou ensinar vocês a pregar no corpinho. Depois nós vamos fazer variações dessa gola. Essa aqui é a gola esporte, que na minha opinião é a mais fácil que tem para trabalhar. A gola esporte é aquela que você usa o primeiro botão da camisa aberto, né? Ele mostra um pouquinho aqui do colo. É a mais fácil que tem para você trabalhar com camisaria feminina, ok? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo.